Nessa 13ª questão da prova, o ITA cobra a trigonometria de uma forma bastante criativa, né? Ele nos oferece 5 afirmações, 5 igualdades, e pergunta qual delas que é a falsa. Então, não havendo razão para começar por outra, eu vou começar com a alternativa alfa. Eu quero me perguntar a respeito do valor do seno de 15 graus, e eu percebo que provavelmente é bastante útil usar a fórmula do arco duplo. Ou seja, a gente sabe que o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Portanto, como eu sei quanto vale o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, agora eu posso colocar esse número em função exclusivamente ou do cosseno ou do seno. Como eu estou focado na alternativa alfa, eu vou escrever o cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado, e portanto a gente descobre, claro, que raiz de 3 sobre 2 é 1 menos 2 seno ao quadrado de 15 graus, que é exatamente, digamos, a expressão do nosso interesse, só que quadrada. Isolando seno ao quadrado de 15 graus, a gente fica com essa expressão. Eu já multipliquei em cima e embaixo por 2, para que aparecesse 4 menos 2 raiz de 3, aqui ao tirar o quadrado, né? Ao fazer a raiz, dentro desse segundo radical. Tá? Como a gente sabe que a raiz de seno ao quadrado de 15 graus seria o módulo do seno de 15 graus, e o 15 graus tem um seno positivo, pensando no ciclo trigonométrico. Isso significa que essa é de fato a expressão que a gente procura. Para que a gente possa compará-la com a do examinador, a gente precisa se valer de uma simplificação de um radical, quando tem somas ou subtrações aqui no interior, e a gente introduz esse assunto no preparatório na parte 12, mais especificamente no vídeo de número 114. Nele, a gente resolve esse problema, que está bastante associado a essas ideias, começando por separar esse radical de radical com soma. Aqui tem uma dica, deixo esse exercício para vocês também pensarem como complemento, e usando ideias semelhantes em relação à subtração, que claro a gente também aborda na preparação, não é difícil provar que essa expressão é igual a raiz de 3 menos 1. Isso entendido, a gente pode racionalizar o denominador e chegar exatamente na expressão que nos foi fornecida. Em relação ao cosseno, eu adotei como postura, como estratégia de prova, a seguinte ideia. Eu vou assumir momentaneamente que o cosseno de 15 e a tangente de 15 graus são de fato iguais a essas expressões que ele nos deu. E se isso for verdade, então é porque 2 menos raiz de 3, que é a tangente de 15 graus, precisa ser o quociente do seno, que eu já tenho certeza que está certo, que eu acabei de fazer, sobre o cosseno que eu estou assumindo, que é exatamente a expressão dada em B. Então, duas coisas podem acontecer. Se essa igualdade não se verificar, ou seja, se 2 menos raiz de 3 não for igual a esse quociente, é porque ou a tangente não é essa, ou o cosseno não é esse. Percebam que como só tem uma alternativa falsa, é impossível essas duas expressões estarem erradas e essa igualdade permanecer válida. Portanto, se essa igualdade não for válida, é porque é exatamente uma dessas duas que é falsa, e daí eu procedo para tentar descobrir qual é. Mas não é o que aconteceu. Por quê? Porque se a gente simplificar aqui, a gente vai ficar com raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1, e racionalizando, fazendo as contas, a gente vai ficar exatamente com essa expressão. Portanto, por causa disso, por causa da existência de uma única igualdade falsa dentre as 5, eu tenho a certeza de que nem é a B e nem é a C. Em relação à alternativa delta, a gente percebe para começo de conversa, né, que o cosseno de qualquer ângulo é o oposto do cosseno do seu suplemento. Propriedade essa que também, claro, a gente explora e a gente revisa na preparação.
Uma vez que o cosseno de 75 é igual ao seno do complemento de 75, então a gente sabe que o oposto do cosseno de 75 é o oposto do seno de 15. E é exatamente essa a afirmação que ele nos deu, porque esse número aqui é exatamente o oposto desse daqui, que a gente já sabia do item alfa, que era verdadeiro. Portanto, por exclusão, é claro que a igualdade falsa é a alternativa eco, e com isso a gente termina o problema. A caráter de pós-mortem, vamos checar que de fato essa igualdade não se dá, tá bom? Então primeiro vamos começar com o seno de 105, que a gente sabe que coincide com o seno do seu suplemento, que claro coincide com o cosseno do seu complemento. A partir da alternativa B eu já tenho essa expressão, e aí para determinar a tangente de 105, eu faço o seno de 105 sobre o cosseno de 105, e fazendo as substituições, a gente percebe que a gente fica exatamente com menos 2 menos raiz de 3, e não menos 2 mais raiz de 3. E com isso está confirmado que essa é de fato a alternativa procurada, e a gente termina esse exercício.